Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta no Papo do Coração. Meu nome é Priscila Maruoka e hoje vamos bater um papo sobre diagnóstico precoce. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: será que tem diferença fazer um diagnóstico mais precoce? Saber que meu filho tem cardiopatia congênita antes? Isso faz diferença? A resposta é sim, e faz muito. E por que isso daí? Porque quanto mais tarde você demorar para diagnosticar uma cardiopatia congênita, mais tarde você vai instituir o tratamento e o seu coração pode sofrer com isso. Então, o diagnóstico precoce da cardiopatia congênita é muito importante sim, e a gente tem que saber como que faz isso. Primeiramente, para quem não sabe, o diagnóstico da cardiopatia congênita pode ser feito ainda no período pré-natal, mas precisa de um exame especial chamado ecocardiograma fetal. É um exame específico do coração, onde um profissional capacitado vai fazer um ultrassom somente do coraçãozinho do bebê. Então é diferente do ultrassom morfológico que todas as mães, todas as gestantes estão acostumadas. Lógico que no ultrassom morfológico e no pré-natal de rotina normal, o coração já é avaliado, mas de uma maneira muito superficial. E esses profissionais, eles estão aptos a identificar se há alguma alteração muito brusca no coração. No ultrassom morfológico, ele avalia todas as alterações dos órgãos e se tem alguma malformação no bebê. Porém, a diferença é que o ecocardiograma, ele tem uma avaliação mais minuciosa, mais detalhada do coração, capaz de identificar alteração até nas válvulas, certo? Então, é um exame diferente e que não é normalmente cobrado e realizado no pré-natal normal. Hoje em dia, faz somente o ecocardiograma fetal nas gestantes que têm fatores de risco. Mas o que a gente percebe é que a maioria dos bebês que nascem com cardiopatia congênita não vem de mães que têm esses fatores de risco. Por isso que a nossa campanha para todas as gestantes realizarem o ecocardiograma fetal, se for possível. O coraçãozinho do bebê já está formado na 8ª semana de gestação. Sendo assim, se ele tiver alguma alteração na sua estrutura ou na sua função, a gente vai conseguir diagnosticar ainda intraútero, ainda quando feto. Então, por isso que é importante a gente saber dessa possibilidade do diagnóstico ainda na barriga da mãe. Mas algumas alterações podem passar desapercebidas durante o pré-natal e esse bebê tem que ter o diagnóstico depois que nasce. Normalmente, essas cardiopatias que não são diagnosticadas pelo ecocardiograma fetal são normalmente cardiopatias menores, difíceis de serem avaliadas ainda no intraútero. Então não terão tanta repercussão logo depois que o paciente nasce. Mas a gente precisa saber sim quais são os sinais, sintomas e o que a gente precisa avaliar no bebê depois do nascimento para saber se ele tem alguma alteração cardíaca ou não. Hoje já é obrigatório para todos os bebês que nascem a realização do teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele vai avaliar como que está o seu oxigênio, como que está o oxigênio da mãozinha e dos pezinhos. E isso a gente já vai fazer uma triagem para aquelas cardiopatias mais graves que vão ter uma hipoxemia, ou seja, um baixo oxigênio no sangue. Só que essa triagem não serve para as outras cardiopatias. Por isso que a gente também precisa saber e avaliar os sinais e sintomas de uma cardiopatia congênita. Nosso intuito é informar os pais, as mães, que cardiopatia congênita existe e ela é pouco diagnosticada e quando diagnosticada pode ser diagnosticada tardiamente, porque vocês sabendo os sinais e sintomas podem trazer isso para o seu pediatra, o pediatra avalia e vê se precisa ou não encaminhar ao cardiologista infantil, ok? Então não é para ninguém sair daqui desesperado, achar que tudo pode ser cardiopatia congênita, porque não é bem assim. Então vamos lá, o que a gente precisa saber? Primeiro, o ganho de peso para recém-nascido é sempre muito importante e é uma pergunta sempre feita pelo pediatra e avaliado. Os cardiopatas têm um baixo ganho de peso, então na suspeita, na investigação desse ganho de peso,
tem que entrar também o cardiologista, certo? Outra coisa, respiração. Percebeu que o seu bebê está mais cansadinho, está mais ofegante, ele cansa muito para mamar, não consegue terminar as mamadas? Isso pode ser um sinal também. Mas prestem atenção, todo recém-nascido tem uma respiração irregular, então ele não vai respirar como uma criança normal. Ele tem uma respiração diferente, um pouco mais acelerada. Temos que saber diferenciar isso daí também, tá? Coração mais aceleradinho, é uma frequência cardíaca mais alta, pode ser uma suspeita também de uma cardiopatia congênita. Mas também lembrando que os recém-nascidos têm uma frequência maior do que uma criança de mais idade, certo? Percebeu que está com extremidades mais frias, tem um suor mais gelado, ele está mais pálido? Pode também falar com o seu pediatra. E um outro sinal que é muito importante, é um sinal de maior gravidade, mas isso que os pais já estão acostumados, é a cianose. Cianose é quando fica roxinho em volta aqui da boca ou em face e nas pontas dos dedos também. Se você percebeu que o seu filho faz os períodos de cianose, isso é muito preocupante e tem que ir direto ser avaliado por um médico, certo? Irritabilidade, choro fácil, pode ser também algum sinal de que ele tem alguma cardiopatia congênita e que esteja tendo dor no peito. Então leve essa queixa para o seu pediatra para ele avaliar de uma forma geral e ele vai saber se precisa da nossa avaliação de cardiologista ou não. Diminuiu o xixi, tá fazendo pouco xixi? Acende a luzinha. Pode ser um sinal também de cardiopatia congênita pela má perfusão dos rins e queda do xixi. Nossa, mas é muita coisa que a gente precisa avaliar, é muito sintoma, né? Sim, não é para ninguém ficar desesperado, como eu já disse anteriormente, mas a gente sabe que a mãe que tá lá cuidando todos os dias daquele recém-nascido, ela sabe prestar atenção nessas diferenças e nessas alterações que o bebê pode vir. Então, se você percebeu que tem alguma coisa diferente com seu filho, não hesite em procurar um pediatra para ser avaliado. O pediatra vai saber avaliar adequadamente e encaminhar para o cardiologista se ele achar necessário. O importante é a gente fazer o diagnóstico precoce. Por quê? Fazendo o diagnóstico precoce, a gente institui o tratamento antes e esse coração sofre menos. O seu filho vai se desenvolver melhor e assim não vai ter tanto prejuízo causado pela cardiopatia. Ah, e eu já ia esquecendo também de uma coisa. Toda criança, a partir dos 3 anos de idade, ela tem que aferir a pressão arterial. Alguma alteração de pressão, uma pressão alta, por exemplo, pode sim ser consequência de uma cardiopatia que a gente chama de coarctação de aorta. E muitas vezes, quando essa cardiopatia não é tão grave, ela vai ser diagnosticada só na adolescência, que é a primeira vez que a pessoa mede a pressão. Então fiquem atentos, mamães de criança pequena, que se seu filho tem mais de 3 anos de idade, a pressão dele já deve ter sido vista em algum momento da vida pelo pediatra. Se não foi, peça na próxima consulta. Se todo mundo ficar bem atento, pode ter certeza que essa cardiopatia não vai passar desapercebida. O diagnóstico vai ser feito no tempo certo e o que é melhor, essa criança vai ter chance de tratamento e de cura. A gente fica aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever nos comentários, podem mandar direct, que quanto mais dúvida tiver, mais rico fica a nossa discussão e o nosso bate-papo por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo.